da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá ainda. E vamos no Gênesis 4 depois. Tá tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera duas descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o Senhor fala assim, ó. Porém, inimizade, ele está falando entre ti e a mulher. Está falando para a serpente, Satanás. Isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência, para Satanás, e o seu descendente, no singular. Uhum. Se Satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo a descendência dos dois é a mesma. Porque a Eva é a mãe e Satanás é o pai. Não. E aí a conta já começa a não fechar. Não entendeu? Eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Pergunta Talvez novamente, você não entendeu acho minha que pergunta. eu não entendi essa pergunta. Tá tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Certo. Até aqui, ok? Ok, perfeito. E entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Uhum. A inimizade entre você, a pessoa, Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Mas se Satanás copulou com Eva, Entendi. logo a descendência deles é a mesma, meu Deus do céu. Não. Então, essa conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu ao seu marido. Ela teve relação com Adão, certo? E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, calma o aí. descendente da mulher... Isso aí não explica calma, o texto. explica. O texto diz assim, ó. Quem são os porém, filhos da inimizade. serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Ué, Então, quem é o a descendente semente da mulher? não é Cristo aqui? Ele é Quem literal, a ele é continuidade? espiritual. Então, vou explicar o texto. continuidade. Vamos lá. De novo. Porém, inimizade entre a tua descendência. Sim. Uma descendência é muita Sim. gente. Descendente. A descendência. Tua semente. Tá? E o seu descendente. O seu descendente, no singular. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Em Gálatas 3, né, pastor? Porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos semente de homem mais mulher, menos Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, porém inimizade entre Satanás, eu vou falar Satanás porque Os a Bíblia diz que ele é descendentes, o né? antigo serpente. Os filhos de Satanás, Eu né? vou falar sobre Satanás porque a Bíblia diz que é a antiga serpente, pra gente não ficar falando serpente, não sei o que, cobra. Porém inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. Uhum. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ele é o único descendente da mulher. Uhum. Fruto apenas de uma mulher. E aí, o descendente, ferirá a sua cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, o que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é proto-evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás, logo, essa maldição, ou esse julgamento, esse juízo de Deus, não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas, meu Deus do céu. Não. E aí, quem vai? Posso, por favor? Não. isso Então vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos manifesto os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Eu quero perguntar para o senhor. Então deixa eu só terminar o texto aqui, tá bom? Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então ele era o maligno. Então aqui nós vemos a Bíblia, não somente esse texto, nós temos em número, mas para sintetizar. A semente de Satanás. Jesus disse que escolheu 12. Concordo. E um era o diabo. Concordo. Um era A o Bíblia diabo. chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo. Filhos de Belial. Mas de filhos quem é? de... Mas Ok. ele não tem uma descendência? Mas é que o senhor não entendeu minha pergunta até agora.
Se a descendência Eu do entendi. diabo são os Eu entendi. caídos, Eu os entendi. ímpios, os perversos, Eu entendi. e a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. Pastor Tenta César, você, o senhor tenta você, vai. sabe o seguinte também, né? Essa escritura de Gênesis 3,15, inclusive eu vi um vídeo do Carlos Vailate falando que a NVI agora, de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular, né? É singular. Porque em Gálatas 3 corrobora essa ideia. Então, ó, eu não vou entrar no debate no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem vai ter especialistas falando, não, são Mas é que, descendentes assim, porque... independente se seja no singular tudo ou bem. plural, tá? Não, não, A não, minha calma. pergunta também Não, vai a ideia é o abarcar os seguinte, dois. a ideia é o seguinte, descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Quem são? Os perdidos. Ok. Os perdidos, correto? Uhum. E a gente tem a descendência De quem? da mulher, correto? Mas se ela Mas calma, copulou com calma, Satanás, calma. é a mesma. Não, precisão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são as sementes da serpente? Quem são essa descendência da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que é as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, ia ter inimizade entre os filhos de Israel, e é uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão é, a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendências que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas. Você entendeu? Só que quando eu entendi o que você quer dizer. Não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando fala descendência da mulher, é a linhagem santa que veio da mulher. Você entende? Que veio de Adão. Esse que é o ponto. Mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a relação sexual com Satanás. Se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui tá dizendo que tem uma diferença Não, mas entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente, e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo, e Abel é filho de Adão, aqui existe inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. E Vamos lá. perfeitamente. Vamos Eu entendi o que você tá admitir por dizendo. um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. Uma heresia. Não, é heresia, eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas que, como pode dizer, são doutrinas essenciais que se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então você não sabe o que é heresia. Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo ali era perdido? Não. Não. Então, Você a gente tem que crê entender naquilo. o conceito de heresia. Não, mas eu te falo, o conceito. Divergência teológica e heresia. Por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito, Só que o Que seu é o que vocês estão fazendo aqui agora. O seu conceito Sim. sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma ideia errar o alvo. estranha. Errar o alvo. É uma Vocês ideia estão errando estranha. o alvo do texto. Então vamos lá. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, a mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o que da NVI. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Deus. Mas eu acabei de... Só quer 20 casos desse aqui, 20. Vou te passar 20 vamos casos lá. assim. O calvinismo é Em heresia, Goiânia pastor agora. César? O calvinismo é Ele heresia? está dizendo que eu quero O calvinismo, provar aqui, ele Gabriel. é uma corrente soteriológica. Então, a palavra Mas ela calvinismo tá não é errando o uma alvo. doutrina. Ela tá errando o alvo. A palavra Se calvinismo não é uma doutrina. Dentro do calvinismo, eu entendo que alguns dos pontos são heréticos. São heréticos. Exatamente. Vamos lá, voltamos ao tema. Sensacionismo, só crê que é heresia? Meu irmão, Então, mas aí a gente- vamos permanecer no debate, sabe Não, por quê? é- Creio dizer- que é heresia. O senhor quer que é Mas heresia? qual é o problema aqui Não, nesse tudo debate? bem. Não. porque creio que é heresia. Sobre o Sim, conceito pô. de heresia. Ô, Gabriel, Você entendeu? vamos tentar resolver o tema. Tema. Aí depois, se Vamos tiver um lá. outro debate Eu Eu sobre... mais quero quer falar resolver 4 esse agora. 4. capítulo Quero falar 4. Gênesis 4. Então, Vamos marcar um eu e vou você. repetir a pergunta. Gênesis 4, vai. Vou repetir a pergunta. A pergunta Por é favor. clara. O texto Por diz favor. assim, ó. Por favor. Coabitou o homem com Certo. Eva, sua mulher. Certo.
Esta concebeu Certo, e deu à luz Caim. certo, Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. certo. Se o Caim não é filho de Adão, Não. vocês dizem que o Caim foi filho de Satanás lá em Gênesis 3. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Adão nesse texto aqui. O Adão fez sexo com Eva, a Eva engravidou e teve o Caim. Qual tá certo? Gênesis 4, que é claro, ou Gênesis 3, que é uma interpretação de vocês? Tá bom. Gênesis 4? Vamos lá. Já O senhor chegamos em Gênesis aproveita 4? e textualmente também resolva a questão dos gêmeos, que Tá também bom. ficou pendente. Já fica aqui agora. Tá bom, vamos lá. Então, o senhor entende? Posso só fazer? Vamos fazer o seguinte, Vamos? agora vai encerrar o programa da Musical, porém, o debate, ele continua nas redes sociais, no canal do YouTube, aqueles que estão nos acompanhando, tanto do Pastor César Cavalcante, quanto da Musical FM. Então nós vamos para o break e nós já voltamos no YouTube, canal Pastor César Cavalcante e também Musical FM. Gênesis 3, o pecado é de ordem sexual ou não? Vira aí. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Conversa entre amigos. Mais que uma entrevista ou um simples bate-papo. Uma conversa franca com gente que fez e faz a diferença no meio cristão. Descontração, emoção, conversas reveladoras e inspiradoras. Sempre às 11 horas da manhã, aqui na Musical FM. Pra você que tá aqui na Musical, um minutinho só. Você sofre com dor crônica, essa dor que te acompanha e nada resolve? Comece a usar o magnésio quelato. Você vai ver a diferença logo na primeira semana. Se você ligar agora, 0800 591 1137, magnésio quelato direto do laboratório, pagamento no carnezinho, é o fiado. Recebe o kit primeiro, paga depois. 0800 591 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos com o debate da Musical FM especial. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Pastor Gladson, não queria estar na tua pele. A palavra está contigo. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vocês são muito amáveis, vocês criam uma atmosfera maravilhosa. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim, é passado, tá? 4 aqui é uma narrativa, só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva, é lógico que conheceu. Ela concebeu todo o primogênito nas primeiras. Isso aí não precisa fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né, Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente, aqui ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior. Né? Macho e fêmea os criou
E Adão viveu 130 anos, gerou um filho. A sua imagem chamou seu nome certo. Um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? 4. O senhor quer 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Ok. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não? Porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela para conceber... A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, concebeu, né? Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o o que Caim. diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor Então, não lê está o texto. entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, Pronto, sua pastor. mulher. Conheceu, mas ele Calma, conheceu conclui o lá. texto. Continua E o depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor. Ela Aí não disse que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Nesse Caim... versículo que você Não, acabou de ler. aqui o senhor não tá provando nada, o senhor tá provando que ele teve sexo com ela, o senhor tá provando. Então vamos lá. Só A isso. descendência de Caim... Não, eu quero que a descendência de Adão. Vamos lá. A descendência... Adão. Ok. A Mas descendência... o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o Deixa eu senhor falou terminar. depois do bloco que virou, Não, só não. o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas só eu tô no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, Pode sua continuar. mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Não É Adão ou não é O Adão? senhor tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Aonde? Deu luz Não, a Caim. senhor, Não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá É na bom. palavra Pastor César, conceber. vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber... esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde: Adão. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que... mas a Bíblia... O senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho. 25. Onde Deixa eu ler. tem a descendência... são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta. Existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como? Óbvio Se que toda a sim. descendência de Caim pereceu no dilúvio. Quem falou isso pro senhor? E é o que João está texto. dizendo? Não, e o João está dizendo O o quê? texto. E João Noé tá dizendo... filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como? óbvio que... Raça Se de a- víbora, quem vos Calma aí. induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é Então, que João Batista está dizendo? Vamos por parte. Está me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis Vamos lá. capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá. O 7 é 7. descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim, Tubal, Caim, Eva. Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé. Certo? Não. Ah, não? Não. Então, É óbvio que não. quem entrou na arca que é não. descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te Vamos mostrar? lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, Dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo a opinião aqui Ótimo. agora. Vai. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o 9. O capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó. Mas vós frutificai por vós, até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu Cão o pão, versículo 22.
viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja... Quem, pastor? Tá aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. O senhor Pastor, tá dizendo que não tem. o Cã, o Sem e o Jafé é filho de Noé, Sim. que é da descendência... É da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto Não, aí é só mostrar um descendente de Caim. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete, para o ela seu continua, neto, que ela também passou, é descendente de Sete. Ela passou, as filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma as pergunta. filhas do homem, Gênesis Vamos 6. de novo, vamos de Gênesis novo. 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a tô te respondendo. pergunta é, Cão. a descendência, no caso seria a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não, Ok. não, Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E as toda a filhas? descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora dele? As nora? Também não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, A não? semente de Caim Por pereceu que- no dilúvio. Por que que não é por que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá, responda. vamos lá. O Não texto, se o senhor existe. quer que eu te responda, você não responde. Não existe Hum. um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. só apresentar a o senhor descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora Vamos de lá. Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão Cão. é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de De Lameque. De Lameque, que tem da Lameque. descendência de Sim. Sete. o ventre. O senhor defende a tese de Gênesis 6 que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis Calma. 6, meu irmão? As filhas dos homens. Tava lá, as mulheres. Elas não misturaram? Não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? Bom, o senhor sabe que a teve, que o genealogia... senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor aí no Então texto. vamos na genealogia, então? Pastor, ó, vamos na genealogia. pastor, Posso? O senhor falou a genealogia. Vamos Pastor, pra só um genealogia? minutinho pra gente Vamos, não não perder tem tempo. problema. Vamos lá, ó. Pastor, ó, é Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada Então de vamos lá. Caim, pastor. Vamos lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão, o sétimo. Se ele é o sétimo... Quem? Ué, versículo Não, 14 de não é Judas. Caim, ele está confuso. Não Caim. é Caim. É, pastor. Enoque. Não, é O Enoque, senhor quer falar pastor. do Enoque. Enoque, isso, Enoque, o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai do Caim? O pai do Gênesis Caim não é capítulo Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. Eu que estou determinando isso? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Por favor. Posso Vai lá, entrar um Gabriel. pouquinho na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela perece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filho dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler Gênesis Tá, 6, então 1. filho dos homens são tanto descendência de Caim quanto São descendência homens, de né? Sete. São filhos dos homens. Então vamos lá, se os anjos tiveram relação sexual com as descendências tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro Do lado. outro lado. Do outro lado do quê? Sim, do outro lado da... Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é que, gigantes. de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história não, de peraí, gigantes. vamos- Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes. Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi.
Não. Entende? Então já pensa. não, agora mudou tudo. Já vem de um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. O tema é o seguinte. Sexo. O nosso tema é o Mas seguinte, a explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele está querendo dizer não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte: depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também linhagem de Caim. Genética, essa é a ideia. Mas só que parte de que ele começou já tinha gigantes. Então não dá. Mas tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento que se tornam gigantes. Esse que é um problema, porque tipo assim, para você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser metros. humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 metros e Então meio. mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, Não, não é o tema. não, É assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso desses geraram gigantes. caídos. Entendi. Geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso, é Essa é a tem, pergunta da mesa. tem. Não, mas Posso o seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não. Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Aqui tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A primeira E aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente de Gênesis 3,15 são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso. Então, isso que eu todos, ia explicar. de Adão Exatamente. pra frente, todo todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação... Eu creio nisso. Eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além... Esse Não, que é o o senhor ponto. não crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, teve não. relação sexual. Calma. Eu creio nas duas coisas. É que... Então você Como? tem que decidir, porque uma Não, coisa não, diz não, uma... não. É que assim, mano, você dizer assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, é difícil, Isso, é. Uma explica contradiz como. a outra. Não Como o senhor contradiz. crê nas duas? Contradiz. Não dá. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física? As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais. A Ou seja, os descendência dois. física de Caim Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Uhum. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma, pressão. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram e tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? tá dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que tem. Calma. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o tem irmão muitas- tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não claro, temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Não. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o espiritualmente, sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Satanás. Uma pessoa que nasce até hoje. exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? É. Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo Não, peraí, vamos lá. Não, Vamos Gênesis 4, Não, calma aí. O senhor está defendendo que
a palavra gigante, por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targum, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o sabe disso, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que Peraí. é apenas inferência. Calma aí, presta atenção. É apenas inferência. O Targum de Jonatas, Não, embora é de Jerusalém, é o de Jerusalém. Nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar um aqui. Vou te falar o que Eu tá prefiro dizendo. trabalhar na Bíblia. Não, tudo Mas bem. se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas Pronto. nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É isso, aqui, ó. O Targum do Pseudo Jonatas mesmo, né? O Targum do Pseudo Jonatas de Targum. Gênesis 4:1, olha o que diz aqui. Só pode procurar, só quer achar aí pra... Não, já tem aqui, não precisa não, é só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo Lê o bem, Targum. vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima, e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a relação sexual... Onde que tá o gigante aí? Não. Não tem. Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante Não, intelectual, calma. toda a Não, descendência é de isso. Caim. Ó, Deixa eu ler 4. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do possível. debate. Não, mas o que eu ia irmão. dizer. E aqui, no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho Então, e híbrido. aonde que ele é entende? gigante? Então, Não tem. Se ele é gigante, se Pastor ele é Sérgio, anão, o você importante é que entendeu? Mas é Não. que quem trouxe essa não, questão de o senhor gigante entendeu. foi ele. Não, o senhor entendeu a então, ideia. Presta atenção. Se Ele tá- o O ponto é Samuel o seguinte, se Samuel é um anjo... ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto. Escapa eu não agora. respondi ela. Escapa eu não daqui. respondi, né? Gabriel, Deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. responder. Gênesis 4? Você tem aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E você eu tem tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui Uhum. e você tem Gênesis 4, versos 1 aqui. Pronto. Você decide com que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó a resposta... Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: e Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei... Ó, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4. gêmeos, Sim, nem sim, sobre Gênesis 4. gravidez. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que o Vamos lá. Adão se Me deitou com prova ela pra e ela paternidade. concebeu. Deixa eu explicar. Pastor, você Ó, não me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Certo. Marido de Maria, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê Certo. isso, você tá lendo assim, ó. Você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, se você ficar com esse texto dessa forma,
e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que chama Cristo. O que eu quero dizer, se você pegar esse texto dessa forma, e você não mergulhar nele, e você pegar a história do Evangelho, e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então, não, tá mas... bom. Não, Então, não acabou. Depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte falar. já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas do céu. calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala, e Então, tornou Adão A conhecer discussão novamente... se eles são gêmeos é uma boa conversa, Uma mas boa- não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pra pega você. Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses 2, correto? Não, é que assim. E depois ela Então- tornou vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. Sim. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto Gênesis 4? À luz de Gênesis 3. Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as 2 descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não e aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer. Você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a Ali dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas Eu- como não nem- tem? Calma, Eles estão eu nu, citei pastor César. Estão fazendo o que nu, pastor César? Abriu os olhos, pastor César. O senhor não quer admitir que tem sexo, é diferente. Mas eles viram que estão nu, pastor César. Pastor Ele Gladys. estava nu. Pastor Gladys, Pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um o homem e a minutinho. mulher nu, Calma, pastor calma, César? calma. Mantenha Meu calma, Deus. Pastor Gladys. Vamos É ao que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo Ele que não no quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, você Aí tá ele com- não quer ele não quer deturpar o ele não quer texto, irmão. aceitar. Ele não tá querendo... Pastor César não quer aceitar. Pastor, me ouve. Eles Pastor César, cumpriram. vamos marcar eu, senhor, tudo Me bem? ouve. Gabriel, me ouve. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação. O senhor, uma pessoa educada, calma. Vamos lá. Agora, questão é medir que eu quero 24, não dá tempo. Nós temos agora considerações terminar com- finais. 30 segundos? Nas suas considerações finais, você posso faz falar. isso. Tá, tudo bem. Ótimo. 3 minutos considerações finais, 3 minutos o pastor César, considerações finais. Tudo bem. Ok? A enquete está lá, já deram mais 1 minuto. Ah, deram mais um minuto? 4 para um, 4 para outro. Dois pra dois. Ok. Vamos Dois e falar dois. dois, Ótimo, ok. pastor. Ótimo. Não vou aqui nem perder tempo, enquete, Deixa eu depois a gente vê o falar, primeiro que resultado. já fala, tá? Vai lá. Obrigado. Vamos marcar nós dois, entendeu? Acho que a gente vai conseguir construir mais em cada ponto. Tempo na tela aí. É isso. 2 e 2. Vamos lá. A resposta sobre Gênesis 4. A gente tem 2 caminhos aqui a seguir, certo? O primeiro caminho é o quê? A questão pressupor gêmeos, ou seja, um concebimento nasceu os 2. E qual que é a ideia? Quando você pega Gênesis 1 e Gênesis 2, não existe um intervalo temporal. Não existe um intervalo temporal. Você pega o capítulo 2, e esse capítulo 2, ele dá apenas alguns detalhes do que já aconteceu no capítulo passado. Sabe sobre isso, né? Então, a ideia aqui em Gênesis 4 é a mesma coisa. Que Adão conheceu Eva, sua mulher, se referindo já ao que aconteceu no capítulo 3. Você entende? Não existe um lapso temporal. Presta atenção. Esse é o primeiro caminho. Pode ser refutado, claro, dizendo que existe um lapso temporal. Só que a gente vai para o segundo caminho. O segundo caminho tem uma meia dificuldade, porque é meio bizarro. Porque você vai acreditar que o fazer sexo é aquela conclusão que você chegou. E se não for dessa forma, se não existe um lapso temporal aqui... Só que isso que eu tô falando sobre lapso temporal, não sou eu também. O Dr. Francis, né, que é um teólogo, ele defende que isso aí aconteceu já no passado porque Deus deu uma ordem para eles multiplicar e frutificarem, entendeu? Eles não desobedeceram essa ordem. Então, aparentemente, isso teria acontecido antes, entendeu? Isso teria acontecido antes. Então, o debate é maior em relação a isso. Só que um segundo caminho a seguir seria a questão que você tinha falado antes, que não seria o sexo só teve com Adão depois da queda, só que antes foi a serpente com Satanás, fizeram um bacanal lá. É uma ideia meio estranha, né? Só que seria um segundo caminho também. Mas, enfim, eu acredito que a gente poderia marcar o senhor. É o privilégio de estar aqui, o pastor Juliano, o pastor César. Vamos fazer o seguinte, suas redes sociais. Redes sociais?
O que eu tenho? Não, eu tenho um WhatsApp. Pastor Gladson. Eu tenho um Pastor WhatsApp, César. 119-4075-0718. Se alguém quiser entender um pouquinho mais... O senhor Mas tem 2 minutos, conclua e deixe as redes sociais para encontrar o senhor, Pastor igreja. César, Pastor Juliano, muito obrigado por esse grande privilégio. Eu gostaria de deixar um caso de uma superfecundação heteroparental, de uma mulher conceber de 2 homens, um fenômeno, uma anomalia que aconteceu em 2009, de uma mulher que deu à luz de uma criança chamada Julia Goldberg. E ela teve uma relação com seu esposo e traiu seu esposo. Depois de 2 semanas e meia, ela concebeu. Depois, está aqui, é ciência, vou deixar com o senhor que isso aconteceu, tá ok? Essa superfecundação heteroparental que a Eva teve 2 filhos gêmeos, ok? Muito obrigado. Nossa rede social é Tabernáculo da Vida, ali no YouTube. Nós temos várias mensagens, principalmente o rastro da serpente, porque o rastro da serpente não temos tempo hábil para provar para o pastor César. Paulo combateu em Éfeso com bestas. Quem é aquelas bestas? O que é que ele estava falando? O que é que ele estava trazendo alusão àquelas bestas? Quando ele estava escrevendo a Tito, ali aquele profeta, os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos. O que é que Paulo estava falando? Então, essa semente tem muito a ver, está hoje, são sementes intelectuais, grandes, gigantes, em conhecimento para torcer as escrituras para seu bel prazer. Pastor Gladson, Gabriel, muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, viu? Em nome da Musical FM, que Deus os abençoe. Amém. Pastor César. Bom, sempre um prazer, né, teologar, falar um pouquinho a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, das suas doutrinas. Gênesis capítulo 4 é muito claro no texto que o Adão coabitou com Eva e ela engravidou e deu à luz Caim e disse, eu tenho aqui um varão, depois ganhou o Abel e tal. Se eles são gêmeos ou não, acho que não é uma... Alguns podem entender que sim, outros que não. Eu acho que é possível que sejam gêmeos, mas não precisa matar nem morrer por conta disso. Mas a questão é o Caim. Em Gênesis capítulo 3, não existe nenhum tipo de vestígio no sentido de que a Eva fez sexo com a serpente. Se ela fez, o Adão também fez. Por quê? Porque o capítulo 3... fala que depois que ela comeu o fruto, ela deu para o seu marido o fruto, e o marido também participou. Se comer o fruto significa fazer o sexo, então Adão e Eva também fizeram. Eu perguntei, o Adão transou com Satanás? O Adão é homossexual? O Adão é zoofilista? O Adão, sei lá o nome que se dá a isso. Não é essa possibilidade, ela é nula no texto. Repito, qualquer pessoa... Não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser teólogo, não precisa saber hebraico, não precisa saber nada. Lê capítulo 3 de Gênesis. 100 pessoas vão ler capítulo 3 de Gênesis, que não conhecem nada sobre esse assunto. Aí você pergunta para os 100. A Eva transou com quem aí nesse texto? Eles vão dizer com ninguém. Nesse texto aqui, com ninguém. Qualquer pessoa que tem interpretação de texto, que é alfabetizado, significa que não sendo enfim... Eu não quero ser duro nem nada, mas essa ideia é uma ideia herética e concebida. Quando você vem para a Bíblia com a ideia concebida, aí você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Então o texto não diz nada disso. A Bíblia... mas eles estavam nus. O Isaías pregou nu 3 anos. Ele estava transando com todo mundo? Estava com quem lá? Com a cidade de Jerusalém inteira. Uma representação. Pregou para a cidade inteira nu. Significa que ele transou com as pessoas? Meu Deus do céu. Estava numa representação. Entende? Então, essa ideia... A Bíblia é a revelação de Deus. A revelação sai do texto para nós. Quando você tem alguma coisa que você coloca dentro do texto, aí essa mistura geralmente não dá certo. Então, fiquemos com o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4 diz, Adão se deitou com Eva, sua esposa, ela concebeu e teve Caim. E eu não usei esse assunto por conta do tempo, né? No capítulo 4, o Caim, quando vai cair, Deus vai lá e fala para Caim,
se você melhorar, isso não pode ser aceito, não sei o quê. Se é uma coisa genética, não tinha saída. Então era verdade de Deus, não era? Então, eu acho que vamos ficar com o que a Bíblia diz que é melhor. Eu agradeço, Deus abençoe. Minhas redes sociais é @César Cavalcante, no Facebook, no Instagram, no YouTube.